Duas equipes em ascensão no campeonato, duas equipes que melhoraram bastante depois da troca de seus técnicos. Duas equipes em momentos diferentes, uma lá embaixo na tabela e a outra querendo encostar no G4. Duas equipes bastante equilibradas em pontos positivos e em pontos negativos. Resultado do encontro entre Papão e Dragão: empate e com gols, né? Um resultado que foi inclusive cantado por muitos comentaristas, muitos analistas que esperavam de fato um jogo bastante equilibrado entre as duas equipes que se enfrentaram nesta noite lá no Pará. E eu vou falar, obviamente, tudo o que aconteceu nessa partida, eu vou explicar pra você o que houve naquele lance do pênalti, obviamente eu vou explicar pra você o que rolou ali, dar a minha opinião, sempre imparcial, buscando trazer todas as informações aqui pra você, tanto torcedor do Papão, como também torcedor do meu Dragão. Vou explicar pra vocês tudo o que rolou nessa partida, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que questionam a arbitragem brasileira. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço também que você deixe seu comentário ao final do vídeo ou até mesmo durante a análise. Coloca seu comentário aqui embaixo, porque isso valoriza muito o trabalho realizado aqui na plataforma e também ajuda a aumentar ainda mais o engajamento. Outra coisa que você pode fazer que é completamente gratuita e que ajuda muito o canal é clicar no botão hypar. Esse botão aparece quando você dá o like ou quando você arrasta a descrição para o lado. Clicando nesse botão você me ajuda demais com o fortalecimento do canal e também trazendo mais torcedores para cá, assim como você. E caso você queira colaborar e receber benefícios por participar do Gader Futebol Clube, o grupo de membros do canal, basta se tornar um membro a partir de apenas R$ 1,99. Você já consegue não só entrar no grupo de membros do WhatsApp e ter todos os benefícios, como tabela de jogos, notícias 24 horas, piadas, figurinhas, memes, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, mas sempre dentro do âmbito esportivo, e além disso, ainda ajuda o canal a se manter presente aqui na plataforma. Beleza? Então, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. Antes de começar a análise, vocês podem ver que eu tive uma pequena mudança de cenário aqui. A gente tá passando por algumas reformulações, provavelmente esse cenário ainda vai ser alterado, tá? E veja que nesse momento eu não tô mais com a tela atrás de mim, onde eu mostrava os escudos, mas talvez eu reveja a questão desse cenário, tá? Você pode também deixar seus comentários aqui, o que você achou do cenário. Eu não tenho camisa dos adversários, tá? Como por exemplo do Paysandu. Eu poderia colocar uma camisa aqui também, mas eu não tenho. Então se você quiser doar uma camisa aqui ao canal para que a gente possa representar também o seu clube aqui, só deixar no comentário ou entrar em contato, tá? Pelo contato que tem lá na aba de assinatura, e aí a gente pode conversar e a gente consegue trazer também as camisas aqui para o cenário. Quando eu estiver fazendo análise, coloco todas aqui. Então beleza, a escalação tá aí na tela. O Paysandu, cara, é um fenômeno depois da saída do Luizinho Lopes, né? Assim que houve a troca de técnico, o Paysandu com o Claudinei Oliveira venceu 3 jogos em sequência, sendo um clássico e fora de casa. Teoricamente não era o mandante, né? No jogo foi no Pará, óbvio, mas não era o mandante. Então, um jogo importantíssimo que o Paysandu venceu. Uma sequência inacreditável, uma sequência extraordinária para um time que não havia vencido nenhum jogo na Série B. Claudinei Oliveira deu um pouco mais de consistência ao time e trouxe de volta a confiança que o Papão tanto precisava. E nesse jogo, ele veio a campo trazendo ali atrás os zagueiros Thalisson e Novilho, acho que é Novilho que fala, não, o nome dele, posso estar errado, Novídio, não sei, tá? E na frente, trazendo o Rossi, o Vini Faria e o Garcês. Destaque para o lateral direito, o Brian, que vocês vão ouvir bastante eu falar dele nesse jogo, tá? Recebendo o meu Dragão, que também trocou de técnico em algumas rodadas atrás e também melhorou bastante, né, desde que fez essa troca. Só que, diferente do Paysandu, o Atlético já teve, né, somou aí 2 derrotas e o pior, 2 derrotas em clássicos. Perdeu o primeiro jogo pro Goiás em casa e depois acabou perdendo, depois de algumas rodadas, perdeu para o Vila Nova. Porém, no último jogo o Dragão venceu o CRB.
E cara, o Atlético veio com algumas mudanças, talvez a principal delas, a chegada do Ezequiel Ram, contratação recente, né, que entrou em campo já nesse jogo como titular, e veio também com a frente formada por Marcelinho, Caio Dantas e Alejo Cruz, entrando ali no lugar do Federico Martins, né, que vinha assumindo aquele lado ali, e também trazendo no meio o Cauã como camisa 10. Detalhe, o Atlético teve um problema sério, tá, que alguns jogadores acabaram sofrendo uma virose, né, uma gripe, e ficaram de fora até do banco, como por exemplo o meia Robert, que vinha se destacando, jogando inclusive como titular com a camisa do Dragão. Então o Atlético já veio com alguns problemas. E ali atrás, na defesa, é que o negócio tá mais complicado, porque o Atlético se desfez de alguns jogadores, inclusive laterais, e teve que improvisar o zagueiro Matheus Felipe como um lateral direito, já que agora, aparentemente, o Atlético tá quase sem lateral, e colocou na zaga o Alex e o Heron, jogando como zagueiro ali, né, do lado esquerdo o Guilherme Romão. E vamos lá, né, cara, eu tenho que ser muito claro com você, tanto torcedor do Atlético quanto torcedor do Paysandu, porque vocês merecem detalhismo e merecem imparcialidade sempre. Os primeiros 30 minutos de jogo nessa partida foram os melhores 30 minutos do Atlético Goianiense no ano. Esse momento que o Atlético fez no primeiro tempo, aquele período de 30 minutos, foi algo que o torcedor do Atlético espera desde o começo do ano. Um time propositivo, um time agressivo, ofensivamente muito eficiente, aquele time que chuta muito a gol, que quando tem oportunidade finaliza, chega na área com velocidade e o principal, faz isso também fora de casa. O Atlético estava jogando no Pará, diante do Paysandu, mandante do jogo. Só que os primeiros 30 minutos foram de um Atlético dominante, massacrante e que teve inúmeras chances de gol, principalmente pelo lado esquerdo, utilizando as costas justamente do lateral Brian, que era o único jogador do Paysandu que ainda tinha uma velocidade e que avançava de vez em quando em poucas oportunidades que o Papão teve nesses primeiros 30 minutos. Era o jogador que era utilizado ali naquela lateral, né? Os atacantes estavam um pouco omissos, o Rossi como meia, o próprio Vini Faria pouco aparecia no jogo. E o Atlético pressionou até o ponto de que conseguiu achar seu gol. O Marcelinho, que já tinha tentado uma finalização que o goleiro Gabriel Mesquita fez uma defesaça de mão trocada, até se não me engano. E assim, já tava tentando de tudo o Marcelinho. Fez muitas jogadas, muitas triangulações usando o Guilherme Romão e o Cauã como jogadores de apoio. Então já tinha feito de tudo. Conseguiu receber uma bola praticamente na entrada da área, finalizou, um chute cruzado, eu nem achei tão forte assim, mas foi bem no canto, vencendo o Gabriel Mesquita, fazendo 1-0 para o Atlético por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, o que era muito mais do que merecido. O Atlético já estava naquele momento merecendo pelo menos uns 2 gols, pelo volume de jogo. E quando faz o gol, o que o torcedor do Atlético espera? Que o time mantenha o ritmo. Mas agora eu preciso ser justo, tá? O Atlético teve 30 minutos de uma intensidade que não tem como você sustentar. O jogo tava num campo relativamente pesado, começou a chover no decorrer do jogo, um clima pesado, o clima úmido do Pará é um clima pesado para se enfrentar, e os jogadores estavam se entregando de forma, nossa, incrível nesses primeiros 30 minutos. Quando o Atlético faz o gol, ele diminui o ritmo e começa a entregar a bola pro Paysandu. E o Paysandu do Claudinei Oliveira não é o Paysandu do Luizinho Lopes, que ficava vivendo de chuveirinho. O Paysandu do Claudinei Oliveira é um time bem mais confiante quando chega perto da área. É um time que finaliza mais, que cruza mais a bola, que tenta as jogadas, que busca um resultado, busca fazer o gol. E nessa de buscar fazer o gol, o Atlético começou a sentir a fadiga da sua própria intensidade. E assim, o recuo do Atlético foi exagerado, demais, muito exagerado. Mas também se deve a um desgaste absurdo que o time teve naqueles primeiros 30 minutos. Um sprint curto, sabe? Não é aquele corredor que vai correr uma maratona, é aquele cara que corre uma corrida de 100 metros. Ele deu tudo de si, não vai aguentar por muito tempo. E aí o Paysandu acabou chegando ao seu gol em um dos lances que é um dos mais chatos pro torcedor, pro técnico, pro presidente do time, que é você tomar um gol de lateral.
cobrança de lateral, sobem Romão, se não me engano, posso estar enganado, mas sobem o Romão, o Heron, sobe uma galera na área para tentar dividir a bola. Mesmo subindo 3 jogadores, quem ganha no ar é o jogador do Paysandu. Quem consegue ganhar ali a dividida é o jogador do Paysandu. Eu não lembro se foi o Garcês, acredito que seja o Garcês que ganhou essa bola no alto. E o Rossi finaliza fazendo um gol no cantinho, 1-1. O Paysandu conseguiu chegar ao seu gol porque acreditou quando tinha a bola nos pés e aproveitou o péssimo recuo que o Atlético acabou fazendo, inclusive aproveitando-se de várias falhas do Atlético. Uma delas, por exemplo, é o lateral que foi cedido pelo Alex. O Alex, que poderia, por exemplo, ter isolado a bola pra frente, ele cede um lateral bobo ali, né? Mas, cara, eu nem critico isso. Eu critico o time como um todo por tomar um gol de lateral. Isso é um absurdo, tá? Feito o gol, o Paysandu fez o gol, aí o Atlético acordou de volta pro jogo. Buscou novamente tentar ficar com a bola, e em uma jogada, se não me engano, também de lateral, posso estar enganado, tá? Mas uma jogada ali do lado esquerdo, o Caio Dantas, ele é agarrado, ele é escancaradamente agarrado pelo Rossi. E cai no chão, e a jogada segue muito, inclusive, tá? A jogada se desenrola, e quando há a parada do lance, o juiz é chamado ao VAR para verificar exatamente esse agarrão do Rossi. E sinceramente, assim, eu sei que tem torcedor do Paysandu que pode discordar, você tem todo o direito disso. Mas o agarrão dentro da área foi assintoso. O Rossi, eu posso estar enganado até do jogador, tá? Esse negócio de nome é bem complicado, às vezes eu esqueço os nomes, mas eu acredito que tenha sido o Rossi, tá? Que fez a marcação ali em cima do Caio Dantas. E ele faz o pênalti, ele comete o pênalti. Lembrando que o Rossi é um meio ofensivo, ele nem tem essa característica de marcação. Então, comete o pênalti. Pra mim, pênalti claro, tá? Um pênalti claro, não tem o que se discutir. Era pra ser marcado, inclusive, com a bola rolando, não precisaria nem do VAR. Aí vem toda a polêmica. Por quê? O Caio Dantas vai pra cobrança, cobra muito mal, ele cobra muito mal. Uma batida teleguiada, uma batida telegrafada, fácil do goleiro pegar, e aí a zaga do Paysandu tira pra escanteio. Só que tem um grande problema. Existe uma regra básica no pênalti que é o seguinte: quando o jogador adversário vai cobrar o pênalti, o time cujo goleiro vai defender não pode avançar na área, não pode invadir a área antes da cobrança ser realizada. O Caio Dantas, antes mesmo de finalizar, já haviam jogadores do Paysandu, se não me engano, até uns 5 jogadores, já dentro da área, para poder, né, tentar o rebote. E quando há esse rebote, um dos jogadores que invadiram a área antes, né, do momento permitido, ele tira a bola pra lateral, ele tira a bola pra fora. Acho que foi até escanteio, tá? Ele tira a bola pra escanteio. Ou seja, um jogador que cometeu uma infração na regra, ou seja, ele invadiu a área antes da cobrança de pênalti, ele diretamente interfere no lance do jogo. Se não houvesse ele ali, certamente o Caio Dantas voltaria na bola e finalizaria pra gol. Mas ele interferiu, ele tirou a bola ali. Sendo assim, o juiz não tem escolha, tá? Se o juiz não marca isso, é um erro de direito gravíssimo que ele cometeria. O juiz acertadamente volta o lance. Não tem o que reclamar, não tem o que se discutir. Para desespero do torcedor do Paysandu e dos próprios jogadores que, né, estavam aproveitando uma defesa importantíssima do Gabriel Mesquita. E aí, na segunda cobrança, o Caio Dantas sai de cena, vem o Marcelinho, que já tinha feito um gol, cobra no mesmo canto, inclusive, do Caio Dantas, deslocando o goleiro, fazendo 2-1 para o Atlético. 2 gols do Marcelinho, que de longe é o melhor jogador do Atlético na temporada, tá? Ele pode ter feito aquele gesto de silêncio pra torcida, que não pegou bem, mas ninguém pode negar o fato de que o Marcelinho está jogando e se desdobrando pelo Dragão. Tem feito tudo que está ao seu alcance, na sua capacidade técnica, na sua entrega, para tentar fazer o Atlético vencer. Fora a quantidade absurda de chances que ele mesmo criou. E com isso o Atlético vai para o intervalo vencendo por 2-1. Sendo que no final do primeiro tempo talvez nem merecesse tanto essa vitória, mas saiu vencendo. E aí a gente pode pegar pelos primeiros 30 minutos, né? Mas beleza. Aí começa o segundo tempo. E assim, o Paysandu fez algumas mudanças, teve a entrada, por exemplo, do Anderson Leite no lugar do Ronaldo Henrique, que tinha cartão amarelo, inclusive, né, uma boa mudança do Claudinei Oliveira para evitar uma possível expulsão de um volante.
E aí, praticamente no primeiro lance dele, uma jogada que é feita pela esquerda, que o jogador do Paysandu ganha a marcação do Alejo Cruz, que estava fazendo a marcação por ali. No lance, pra ser sincero, eu nem vi o posicionamento do Matheus Felipe, onde ele estava para fazer a marcação, mas beleza. Há o cruzamento, a dividida de bola entre o Heron, e aí eu acho que era o Rossi que estava ali no meio da área. Ele tenta fazer a marcação ali, não consegue tirar a bola passa por ele, pelo jogador do Paysandu, e sobra limpa para um Anderson Leite completamente desmarcado. Quem que deveria estar fazendo essa marcação do Anderson Leite? O Guilherme Romão, que voltava a passos de tartaruga na cobertura. E aí, finalização livre para um gol muitíssimo fácil de empate do Paysandu. E aí, cara, depois desse gol, foi um show de horrores do lado do Dragão e uma pressão violenta do Paysandu. O Paysandu criou muitas chances, mudou algumas peças. O Brian, que no primeiro tempo tinha sido um dos jogadores de destaque pra mim no Paysandu, tanto na parte de marcação quanto talvez na parte ofensiva, mais na ofensiva inclusive, visto que o lado dele dava muitos espaços, ele tava sofrendo muito com um ataque triplo por aquele lado, né? O Romão, o Marcelinho e o Cauã caíam por ali no primeiro tempo, mas o ataque do Paysandu no segundo tempo criou uma confiança depois do segundo gol que pressionou demais um Atlético completamente fadigado, desgastado. Um Atlético que se matou no primeiro tempo e que não conseguiu manter o ritmo no segundo. E as peças que entraram no segundo tempo pouquíssimo ajudaram. Nos primeiros minutos tivemos a entrada do Sandro Lima no lugar do Caio Dantas, que foi nulo no jogo. O Caio Dantas praticamente nulo, sofreu o pênalti, se não me engano foi só o que ele fez, e perdeu, né, o pênalti inclusive. Entrou o Sandro Lima, que foi o Caio Dantas 2.0, basicamente. O Alejo deu lugar ao Kelvin, que entrou totalmente fora de ritmo, sem ritmo de jogo, tentou algumas coisas ali, até uma finalização forte ele conseguiu do lado esquerdo, mas claramente vai precisar de ritmo de jogo. E a entrada do Conrado no lugar do Marcelinho e tal, mas, cara, ninguém que realmente mudasse o panorama de um Atlético que estava cedendo a bola de forma deliberada para o Paysandu e mostrava uma fadiga física, um desgaste por conta do esforço do primeiro tempo gigantesco. O Atlético não tinha forças para contra-ataque, não tinha forças para nada. E o Paysandu fez tudo que estava ao seu alcance para tentar fazer o gol. Teve chances, inúmeras chances de fazer seu gol. O segundo tempo foi basicamente um domínio do Papão. O Atlético só foi começar a aparecer no campo ofensivo com as entradas justamente do Kelvin e do Shailon. O Shailon com alguns passes interessantes e um bom posicionamento pelo lado direito. E o Kelvin caiu pelo lado esquerdo e, como eu falei, teve uma finalização. Mas foi só um segundo tempo assim pavoroso do Dragão. Meu medo, sincero, era que o Atlético viesse a perder, porque tava dando pinta de que ia entregar a partida, de tanto que a bola ficava ali perto da área. O Pedro Henrique entrou no segundo tempo, pelo amor de Deus, lento demais em tudo, pra tirar uma bola, pra recompor, pra fazer a marcação, tudo. Um zagueiro que entrou e eu fiquei desesperado, tanto quando ele entrou, quando eu vi, né, ele jogando ali naquele lado esquerdo. E, cara, a gente tá sentindo falta demais do Wallace. Demais. O Alex precisa de um zagueiro mais experiente, mais seguro pra compor ali do lado dele. Ele, inclusive, Alex que tentou algumas jogadas, né? Teve até algumas tentativas de avanço pelo lado direito pra tentar apoiar o Matheus Felipe, que nem lateral e muitas vezes apoiava pelo lado direito, fez alguns cruzamentos. O Matheus Felipe, o zagueiro, cara, tentou fazer o que pôde ali. Do lado do Paysandu, tem que destacar, obviamente, o Anderson Leite, que entrou, fez o gol e jogou muito bem por ali. O Edilson Júnior, né, entrou também no segundo tempo, apoiou bastante nas jogadas pelo lado direito. E, claro, a gente tem que falar, obviamente, do Marcelinho, do Papão. Marcelinho, que entrou no segundo tempo, fez uma fumaceira pelo lado dele, fez o Atlético receber uma porção de cartões. Inclusive, falando nisso, o Atlético vai ter muitos desfalques no próximo jogo, inclusive o próprio Marcelinho do Atlético, que vira desfalque pro próximo jogo por conta de cartões amarelos. Tomou vários, né, vários. O resultado é que o empate acaba não sendo bom pra ninguém, mantém a invencibilidade do Paysandu, mesmo que ele ainda esteja no Z4, o Paysandu segue com 5 jogos sem derrotas, 3 vitórias e 2 empates, né? Mas aí também mantém a máxima que o Atlético nunca perdeu pro Paysandu lá.
Nunca. O Atlético nunca perdeu pro Paysandu lá no Pará. Então, assim, o Atlético também mantém uma boa estigma, inclusive comemorou, né, nas suas redes sociais, comemorou o empate, o que pra mim poderia ter sido muito mais. O Atlético teve oportunidade de fazer um resultado bem melhor do que o empate, mas conseguiu, pelo menos, descolar um pontinho fora de casa. Tem alguns pontos positivos, como eu falei, né? Eu vi aí melhora significativa. O Ezequiel Han entrou muito bem no time. Pra mim, é um titular absoluto do Atlético, tá? Na frente, o Marcelinho tá fazendo o que pode, joga por 2 jogadores. Gostei do Cauã, enquanto o Cauã tinha fôlego pro jogo, o Cauã apareceu muito como um 10, se movimentou muito bem, né? E, cara, até o Matheus Felipe apareceu legal quando tava pelo lado direito e ainda tinha fôlego pra isso, né? O time mostra melhoras, o Fábio Matias mexeu relativamente bem, na minha opinião, não foi culpa dele o resultado, o time se desgastou de forma exacerbada no primeiro tempo e isso cobrou seu preço. O Atlético sofreu muito o desgaste físico no segundo tempo e isso causou um tempo terrível, pavoroso naquele período, né? O segundo tempo foi muito sofrido pro torcedor do Dragão. E o Atlético fica ali, na 10ª posição, meiuca da tabela, não tá tão longe do G4, né? Ainda pode, né, se aproximar, ainda tem muito campeonato pela frente, mas o torcedor esperava que o Atlético tivesse bem melhor na competição. Vamos torcer para que esses reforços, né, consigam trazer de fato alguma melhora significativa nos próximos jogos e trazer bons resultados aí pro Dragão. E do lado do Paysandu, manter a confiança, 5 jogos sem derrotas. O Paysandu, se seguir com o futebol que foi apresentado hoje, certamente conseguirá sair desse Z4. Existem times que estão fazendo um futebol inferior ao Paysandu e estão mais em cima na tabela. Mas e aí? O que você achou desse empate? Você, torcedor do Papão, o que você achou do Paysandu empatando em casa? Não consegue vencer o Atlético em seus domínios? O que acontece? Coloca aí nos comentários a sua opinião. O que você tá achando do comando do Claudinei Oliveira? Quero o seu comentário aqui embaixo, tá? Coloca ele aí. E você, torcedor do Dragão, e aí? Um empate fora de casa, você comemorou, assim como o Atlético fez na rede social dele? E aí, o que você achou da apresentação do Dragão? Aqueles 30 minutos, consegue enxergar o Atlético fazendo esse jogo massivo, pressionando no resto da temporada, fazendo 90 minutos daquele futebol, ou você acha que é uma coisa esporádica? O que você espera do Dragão pro restante da temporada? Quero a sua opinião, coloca aí nos comentários também. A análise desse vídeo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E peço que compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Clique no botão hypar para ajudar o canal fortalecendo o nosso trabalho e se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gather Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.